Rebeca Maranhão. Rebeca é geógrafa, pesquisadora do IPAM, possui mestrado em Geografia pela Universidade de Brasília e doutorado em Geografia e Sistemas Geoespaciais pela Universidade do Kansas. Trabalha com comunicação, com mudanças do uso do solo, mapeamento e monitoramento ambiental e agrícola na fronteira agrícola brasileira. E atualmente coordena um projeto junto do IPAM e outros parceiros que conversa um pouco sobre o que a gente também conversou de manhã, que é a destinação de florestas públicas na Amazônia. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. O Rafael estava falando de não falar muito de urgência, mas eu vou falar dessa urgência aqui hoje. Tá? Então, vou falar um pouquinho. Primeiro, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui, a gente ouviu um pouco, né? Florestas públicas não destinadas. Quantos de vocês aqui sabem que são florestas públicas não destinadas? Pode levantar. Tem bastante gente até, né? Mas ainda tem muita gente que não sabe, né? Então é importante estar aqui para explicar um pouquinho. Vou falar um pouquinho do contexto dessas florestas. Tá bom. Então, o que são essas florestas, né? As florestas públicas não destinadas, elas são florestas que não estão em terra pública e ainda não encontraram um tipo de destinação, né? Pela lei de gestão de florestas públicas, elas têm que ser destinadas para uso sustentável e conservação, que se encaixe em uma das categorias que eu vou falar agora, que são territórios indígenas, unidade de conservação, assentamentos. O que acontece? No Brasil, a grande maioria, 56 milhões de hectares, está localizado no bioma da Amazônia. E a gente tem 8 bilhões de toneladas de carbono armazenado nessas florestas. E quando eu falo de carbono, o que isso quer dizer? Né? O que isso afeta a minha vida? Qual a importância disso? Né? O carbono ele tem uma importância muito grande. Né? A Amazônia serve como uma... esqueci o nome dela. Uma esponja, né? De dióxido de carbono. E, para além disso, para a saúde do solo, né, para a saúde dos recursos hídricos, isso tem um impacto para os locais, né, para as comunidades tradicionais, para os povos indígenas, tanto no transporte, né, nas hidrovias, mas também na segurança alimentar, certo? O que está acontecendo agora? A gente tem... A gente tem dos 50% de desmatamento que ocorreu na Amazônia de 2019 até 2020, 30% ocorreu nas florestas públicas não destinadas. E fazendo um comparativo em áreas públicas, né, elas são que ao longo do tempo que tem o maior desmatamento, as taxas de desmatamento. A gente tem visto, né, a redução de taxa de desmatamento, isso é um grande sucesso de políticas de desmatamento, mas essas áreas ainda estão muito vulneráveis. E por que isso, né? Bom, o desmatamento geralmente está muito atrelado nessas florestas com a grilagem. E a grilagem ela ocorre como? Né? A gente viu que 47% do desmatamento em florestas públicas não destinadas ele estava sobreposto em cadastro ambiental rural. O que é o cadastro ambiental rural? Né? Ele é um registro ali, né, de regularização ambiental do imóvel rural. Acho que vocês já ouviram falar, muito importante para imóveis rurais, mas ele está sendo usado como comprovante fundiário, né? Como uma forma de especulação ali para você abrir as áreas, né, com desmatamento, com fogo, nessas áreas. E somando a isso, outro fato que tem sido alarmante e a gente tem visto um aumento ao longo do tempo são as áreas queimadas em florestas públicas não destinadas. Muita gente falou aqui no Pará, né, das queimadas, etc. E o Pará realmente está no topo de queimada em florestas públicas não destinadas. O impressionante aqui é que, se a gente comparar com outras categorias fundiárias, territórios indígenas, imóveis rurais, que estão no topo ali, né, na questão de área queimada, a gente tem um salto percentual muito grande em florestas públicas não destinadas. Se você comparar com o ano passado, agosto do ano passado com agosto desse ano, que a gente teve um grande recorde de fogo, a gente teve aí um aumento de 175% de área queimada em florestas públicas. Isso é alarmante. Então, entra nessa urgência do que a gente tem que fazer para resolver essa situação, né?
essa demora para destinação, ela tem afetado e é impactado na questão do desmatamento e das queimadas. Então, é urgente que a gente, né, ter esse passo da destinação nessas florestas. Só mais uma informação, em setembro, a gente teve uma área queimada de 760 mil hectares em florestas públicas não destinadas. Se você comparar mensalmente, foi a área recorde desde 2019 pelo MAP Biomas. Outro fator aqui é que 70% do desmatamento e de fogo ocorreu em áreas sobrepostas com cadastro ambiental rural, né? Então, isso são mais indícios da grilagem aí atrelada e exaltando aí a vulnerabilidade dessas florestas em relação a isso. Outro ponto também importante é entender o que vira essa área grilada, ela vira o quê? Na maioria das vezes ela vira pasto, 70% das vezes ela vira pasto, mas é um pasto com muita baixa produtividade. É aquele boi zelador que fica ali só cuidando da área ali para você depois, né, especular e transformar ali em outra tipo de produção ou vender aquela terra, etc. O que sobra ali, uns 20%, são áreas que estão em recuperação, mas elas já estão muito degradadas. E isso tem uma conexão muito grande com o fogo. Porque essas áreas degradadas, a floresta já está muito vulnerável para pegar fogo. Então, tanto as áreas de pasto quanto as áreas degradadas, e com as secas extremas que a gente tem visto, né, na Amazônia e aumentando ao longo do tempo, isso vai piorar. A tendência é que piore se a gente não tomar uma medida em relação a isso. Então, por que é urgente a destinação? A destinação é o primeiro passo. Quando você se destina, você dá os instrumentos, né? Você regulariza a terra ali, o território, e você dá os instrumentos de gestão, infraestrutura, fiscalização ambiental e licenciamento. Outro fator importante aqui que a gente tem falado, eu acho que a gente falou um tempinho atrás, da questão da água. Eu vou dar 2 exemplos aqui, que são estudos da Rafaela Silvestrini, que é pesquisadora do IPAM. O primeiro mapa, ele mostra a probabilidade de desmatamento na Amazônia. A parte em vermelho são as áreas que têm, né, a probabilidade de desmatamento alta. Todas essas áreas em vermelho, elas também estão muito próximas de rodovia. A gente vê aqui também na BR-163. Outro exemplo é a mudança na área de superfície de água. E isso é um fator alarmante. Se você olhar aqui, é uma diferença, né, da superfície de água entre 2 momentos de 10 anos. As áreas que estão em vermelho, você tem uma diferença, né, de 80% ou mais de redução. Mas o que está em laranja e amarelo também já mostra a redução. E quando você olha o Amazonas, é assustador a situação. E o Amazonas tem um grande maciço florestal, né, de florestas públicas não destinadas. O Amazonas e o Pará, né, que tem a maior quantidade de florestas públicas. O Pará já tem áreas ali que já estão bastante degradadas, né, e fragmentadas. Então, o que a gente tem feito? Diante de tanta tragédia, eu acho que é importante a gente falar de ação, né? De soluções. O que a gente pode fazer? O que o IPAM tem feito também em relação a isso? Quais são as soluções que a gente tem, né, trazido nesse ponto? O primeiro ponto aqui é a parceria com o MPF. A gente tem trabalhado tanto no cancelamento de cadastro ambiental rural em áreas públicas, né, com notas técnicas de recomendação para que o MPF adote essas ações, mas também, e já foi falado aqui também com o Vinícius Lameira, sobre a quantificação, né, a precificação do dano climático em áreas de desmatamento legal. Para além disso, informar o setor privado, né, dos riscos de se investir em áreas públicas. E a gente acabou de lançar a plataforma o Observatório de Florestas Públicas, junto com a Amazônia de Pé, que é o movimento do Nossas. E o Observatório de Florestas Públicas, ele serve como uma forma de escalar a urgência da desdestinação de florestas públicas não destinadas, informar a sociedade civil sobre essa urgência, porque o primeiro ponto aqui de perguntar para vocês é exatamente isso, é trazer essa informação para que as pessoas... O primeiro passo é que você saiba o que está acontecendo, né? E outro ponto é pressionar o governo federal e estadual. A gente tem aí 40% de florestas públicas que estão, né, sob responsabilidade federal e os outros 56% estadual.
A maioria do desmatamento, cerca de 80%, tem ocorrido em florestas públicas federais. Bom, então, para finalizar aqui, né, a destinação, acho que a Alcilene falou sobre isso, é o primeiro passo, a gente tem que... é a primeira medida, mas o mais importante disso também é a pós-destinação, que a gente tem esse olhar, né, as medidas, né, de políticas de desmatamento, elas têm que estar ligadas com as medidas também, as políticas de fogo, de manejo do fogo. E é isso, gente. Obrigada.